Já de volta para o nosso último bloco e ao meu lado, Isaías Lino do Couto. Tudo bem, Isaías? Tudo bem, Gabriel? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente, participando dessa entrevista sadia. Quero desejar a toda a população santa gertrudense uma boa noite, Deus abençoe e vamos nos preservar, né? Vamos ter bom senso, sabedoria nesses dias tão difíceis. Estava até comentando com a minha esposa hoje, antes de vir para cá, né? Nossa, Vanessa, vou ter que voltar lá da entrevista por causa dos imprevistos que aconteceu nessa virada de ano, já em fevereiro, março. Então, o que a gente tem que fazer nesse período tão difícil, ter sabedoria, bom senso, para ter um raciocínio lógico, né? E ter um bom senso também nas atitudes do dia a dia, o que a gente vai fazer. É isso que a gente deseja para todos de Santa Gertrudes. Isaías, já que você começou falando em bom senso, não há como nós usarmos essa expressão bom senso, sem equilíbrio, sem falar de tudo que acontece entre governo federal, governo estadual, nas informações em cima da quarentena, tem que isolar, não tem que isolar, é grave, não é grave, e em cima disso tudo o ministro da Saúde, até então o ministro da Saúde, que discordava da presidência, agora tem outro ministro da Saúde. Como você vê esse cenário político hoje, estadual e federal, diante da epidemia, diante da pandemia? Como tem se comportado o Brasil diante disso, Isaías? Então, Gabriel, vamos por etapas, né? Primeiro, a gente tem que entender que foi uma grande surpresa no ano de 2020 essa situação dessa pandemia. E isso pegou todos os governos, não só o governo brasileiro, mas o mundo todo de surpresa, né? E muitos países não estavam preparados ou achou que não era tão grave assim, e depois foi no decorrer que o vírus foi aumentando, crescendo, viram que era grave. Aí quando foram tomar algumas atitudes, ter algumas decisões, já era um pouco tarde. Salvo engano, acho que só a Alemanha, a Coreia do Sul, que teve algumas atitudes já bem sábias, né? E a gente chega no Brasil. No Brasil, a visão até o Carnaval era uma, né? Depois do Carnaval, mudou drasticamente. A gente viu isso. A gente vê que existe duas visões, né? Do isolamento vertical e do isolamento horizontal. E a briga está mais em cima desse ponto, né? Em cima desse ponto, porque um isolamento ele faz uma parada geral, e isso talvez é bom por um lado, que ajuda a diminuir o gráfico, né? Porque é um grande gráfico e ele pode subir, e esse isolamento geral, né? Que é o isolamento vertical, ele consegue segurar um pouco essa subida, até os governos, os municípios se adequarem com respiradores, com mais leitos de UTI, tudo isso, né? Mas eu acho, a minha opinião relacionada a tudo isso, tá? Quem sou eu para opinar? Um vereador de uma cidade pequena, mas tem muitos que vão por esse raciocínio também. Existem casos e casos. Rio de Janeiro, por exemplo. Rio de Janeiro, São Paulo, por exemplo, Bahia, o estado da Bahia, tipo Salvador, Belo Horizonte, são cidades grandes, onde tem um transporte sobrecarregado e um grande número de pessoas, com grandes aglomerações, grandes eventos, jogos de futebol. Essas cidades, elas têm que ser estudadas com carinho, essa questão do isolamento total. Porém, se a gente vier para o interior, né? E eu não falo só da nossa cidade, mas o interior do nosso grande Brasil, né? Mais de 80% ou 75% dos municípios não tem um caso de coronavírus. Então, eu acho que ainda não é o momento, né, de estabelecer uma mesma regra para todos os municípios do Brasil. Você entendeu, Gabriel? Para todos os municípios. Porém, eu acho que alguns municípios, como Campinas, São Paulo, não sei se é o caso da nossa cidade de Rio Claro, né? Existem alguns casos lá, aqui em Rio Claro, não sei se é o caso de Limeira, Piracicaba, né? Mas eu acho que deve sim fazer em algumas cidades, e outras eu acho que esperar um pouco mais, tá? Porque eu vou dar um exemplo bem prático para você.
Faz-se o isolamento em Santa Gertrudes, né? Em Rio Claro, né? Mas aí Rio Claro começa daqui uns dias a não mais seguir o isolamento, Santa Gertrudes continua. Não vai adiantar, porque a população de Santa Gertrudes e Rio Claro, Santa Gertrudes é tipo um bairro de Rio Claro, né? Então tem que ter uma regra geral, dizem até por regiões, né? Então é uma questão muito complexa. Eu não estou em cima do muro, Gabriel, mas eu acho que tem que existir um equilíbrio dos dois lados. Isaías, nós tivemos, eu não vou nem falar da gripe espanhola, porque já faz muito tempo e você, você falar de uma constituição, de uma legislação, depois você tem HN1, que é mais recente, você teve epidemia de H1N1 que matou muita gente. Você acha que diante já teve H1N1, na África você tem ebola, você tem outras epidemias que se não tomasse um certo cuidado, poderia ter se espalhado pelo mundo também. Você acha que cada país deveria ter uma legislação voltada a um momento de crise de saúde pública como esse? Sem dúvida, sem dúvida. A gente sabe que a gente está entrando num certo período da sociedade, né? Do mundo. O mundo hoje, ele está muito, as pessoas estão muito próximas, né? O avião, as viagens de avião antigamente, era a ponte Rio de São Paulo, sei lá, era uma viagem por dia, antigamente, né? Hoje não, hoje parece que quase toda hora tem um voo para o Rio, outro voo. E assim o mundo todo, né? Houve uma aproximação muito grande por causa da evolução tecnológica, né? E outra coisa também, o capitalismo, né? As pessoas no mundo todo têm crescido, o movimento capitalista, e as pessoas estão mais com recursos, então muitos fazem viagem de turismo, viagem de negócios. A China é um grande centro comercial do mundo, né? Um país forte, poderoso, onde muitas empresas funcionam lá, e muitas empresas chinesas funcionam aqui, né? Eles compram, adquirem, então isso aproxima muito. E com essa aproximação mundial, também tem a questão da expansão de tudo quanto é doença, né? Da transmissão, do contágio. Uma pessoa se contaminou lá na China, logo contaminou o mundo todo, né? Mais ou menos essa. E é uma cidade não muito grande, mas a gente vê que a gente vê como o mundo tá diferente. Em cima disso, a gente tem que ter uma legislação voltada para isso, né? Leis voltadas para isso. Além do que, a gente vê muito médico epidemiologista, deveria todos os governos, os municípios pequenos, não, mas os municípios maiores, deveriam investir mais no centro de zoonoses, nos centros de vigilância epidemiológica. A gente tem aqui o nosso centro de vigilância epidemiológica, né? Mas é uma equipe reduzida, uma equipe que muitas das vezes trabalha com muita dificuldade, sem muito apoio. Então, o que você falou é muito importante, Gabriel, porque tem que ter um maior investimento. Vou te dar uma explicação bem clara, né? A gente está tendo essa epidemia ou pandemia do Covid-19, do coronavírus, né? Mas existem muitas outras. Existe a gripe, né? Existe a dengue, né? Que está aí, né? Contaminando, contagiando, transmitindo, e as pessoas estão expostas a tudo isso. Então, tem que ter uma política voltada para essa questão, para essas questões epidemiológicas, né? E, além disso, leis que venham incentivar e o município investir também. Lembra que a gente falou do orçamento municipal na última entrevista? Sim. E a gente estava com tudo caiu por terra, porque os orçamentos dos municípios, a tendência é diminuir bastante, né? Mas os municípios têm que separar um pouco do seu orçamento para a questão da epidemiológica. Isaías, a parte econômica eu gostaria até de entrar um pouco depois. Antes eu gostaria de saber a questão
da estrutura de Santa Gertrudes na saúde. Nós tivemos recentemente no governo do Rogério Pascon, muitas UBSs foram abertas no município, algumas que os bairros realmente necessitavam, um encurtamento de distância para pessoas que não têm o transporte para vir para o hospital no centro ou para outras UBSs. Então, tudo isso era uma necessidade de Santa Gertrudes. Neste momento de pandemia, você acha que essa estrutura de UBS, melhoramentos que já foram feitos no hospital, são importantes, mesmo não sendo o suficiente, caso, num pior cenário, a coisa piore? Hoje, por enquanto, existem alguns casos confirmados, pouquíssimos, né? São dois. São dois, né? Além disso, tem alguns casos suspeitos, alguns casos já foram descartados, o prefeito até fez uma planilhazinha, mandou. E o município está se preparando, o município já teve reuniões com o pessoal a chefia da saúde, né? As diretoras das UBS, a secretária de saúde, o diretor do hospital, o prefeito, teve uma reunião e definiram alguns caminhos, né? Viram o equipamento que tem, precisou de reformar um outro equipamento, respiradores, né? Isolou um pouco a entrada do nosso pronto-socorro. Isso é importante. Tem alguns recursos para vir, voltado para essa área, né? Rio Claro já recebeu, Santa Gertrudes já recebeu. Mas o mais interessante, Gabriel, a gente saber que tem que ter estratégias. Vou dar um exemplo. Estão se fazendo muito teste rápido. As UBS poderiam ter, mas custa dinheiro, né? Mas o nosso município é pequeno. Talvez o investimento não seria tão grande que tipo uma Campinas, uma São Paulo, né? Teste rápido nas UBS. A gente está vivendo uma crise social terrível também por causa desse isolamento. Muitas empresas parou, muita gente foram demitidas. Já vem a questão social que faz parte de todo esse grande sistema, né? Então, tem que ter estratégia para trabalhar tanto na área da saúde como na área da promoção social. As UBS, a equipe de enfermagem estão preparada, né? A promoção social também tem que estar preparada, porque vai acarretar a tendência, né? Estão dizendo, né, que vai acontecer um grande volume. Torcemos que não, né? Mas se vier, o município tem que estar, no mínimo, um pouco preparado. Esses dias a gente fez uma indicação não, a gente protocolou um ofício na prefeitura, eu, Alexandre Totó, pedindo que o prefeito reconhecesse melhor os profissionais de saúde. Tem até uma lei tramitando lá em Brasília, que nesse período dessa lei de quarentena que o governo aprovou, né, os profissionais de saúde recebessem salubridade por 100%, por 100% do salário, né? A gente fez até um ofício para o prefeito ver com carinho essa questão de implantar aqui no município, talvez 100% seria muito, uns 60%, uns 50%, uns 70%, já para ajudar esse pessoal que está na linha de frente. Sim. A gente fez uma outra indicação muito importante na área social também, né? Isso foi indicação, que as escolas vão estar fechadas nesse período e tem muita família que os filhos almoçam na escola, né? Então, as crianças em casa, dá muito gasto. Então, São Paulo já adotou isso, outras cidades, acho que Rio Claro também está para adotar, ou já adotou também esse sistema, de ter um cartãozinho em que a família pode fazer uma compra, né? O prefeito parece que colocou, está dando um marmitex para os alunos da municipal. Talvez não seja o caminho, né? Mas é uma alternativa, ele pelo menos está tendo uma ação, né? Talvez não seja o caminho porque uma família com 4 filhos, 2 estudam e 2 não, é difícil. Então, o dinheiro seria mais útil, né? Mas é um caminho, é uma alternativa e é válido. Então, o município está se preparando, Gabriel, mas eu acho que ainda estamos no início, Estamos encerrando o mês de abril, entrando já no mês de maio. Eu acho que esse mês de maio vai ser o ponto principal de toda essa pandemia, né? E eu torço muito, oro muito para que isso não venha se agravar, né? Os números, a média
já está em 100 por dia, 100 e pouco, teve alguns dias que chegou a 200, mas depois baixou de novo, né? Eu torço que mantenha nesse nível, tá? Ou até menos, porque eu não quero que aconteça o que aconteceu na Itália aqui no nosso país, né? Nem na Espanha, nem nos Estados Unidos. Então, mas para isso os prefeitos, os governadores e até o presidente, o ministro da Saúde, eles estão engajados e o bom de tudo, dizer bom numa situação tão complexa como essa, né? Mas o menos pior, vamos dizer assim, é que começou lá primeiro e está chegando aqui agora. Então, a gente está aprendendo com os erros, tanto da Itália, da Espanha, aqui no Brasil, para não acontecer isso. Isaías, em questão da economia, é inevitável que haja um problema sério na economia do país e dos municípios. Como você vê, ou o que você prevê para Santa Gertrudes, se a questão do isolamento, do fechamento do comércio, do fechamento das cerâmicas, com inevitáveis demissões, aonde você acha que pode chegar esse problema econômico quando tudo voltar ao normal? Quando tudo começar a se restabelecer, o comércio reabrir, as cerâmicas poderem trabalhar, nós tivermos um remédio, nós tivermos uma vacina, qual o estado que pode estar o município economicamente? Gabriel, esses dias eu estava assistindo uma entrevista na televisão, né, e um economista falando que os reflexos dessa pandemia, eles vão ser longos. Essa questão do desemprego, né? Essa questão do desemprego, ela já vai começar a afetar muito a economia, porque a pessoa desempregada logo não vai poder comprar. A cerâmica tem algumas que estão tentando voltar, mas talvez, por causa de tudo que está acontecendo, talvez a pessoa que ia construir vai falar, opa, eu não vou construir agora. Então, isso tudo afeta a economia, né? E isso eu falo da cerâmica, que é a nossa, que é a nossa região, né? Mas isso é no Brasil todo, tudo vai parar um pouco. Aquele movimento de a economia agora vai ser pujante, vai crescer, vai evoluir, vai parar tudo. E com isso, com essa paralisação, os desempregos vão aumentar, né? Vai voltar, o índice de desemprego que estava baixando vai voltar a subir. Então, isso é uma questão que esse ano eu acho que não vai ser resolvida. Você estava falando desse isolamento, onde fecha tudo, isola tudo, e a gente até comentando que cada casa é um caso, cada região é uma região, cada cidade é uma cidade, né? Muitas cidades estão sendo afetadas de forma terrível, de forma dura, de forma pesada, por causa desse isolamento. E talvez não era o caso dessas cidades, né, ser isolada. Porém, por outro lado, a gente tem que ver o seguinte, excesso de zelo? Não sei. Um exemplo, se morreu um munícipe daquela cidade, né, e a tendência era morrer 10, 15, por causa do isolamento morreu só um, foi válido. Então, tem tudo que tem que ter um peso, tem que ter um equilíbrio, tem que ter um bom senso para saber da forma agir. E o mais interessante é não ser você autoritário absoluto nas suas decisões. Sempre buscar ajuda, conselho com pessoas que têm entendimento da área para que a decisão seja uma decisão partilhada, mas com sabedoria e com bom senso. Isaías, para nós terminarmos, a mesma pergunta que eu fiz aos outros vereadores e ao prefeito quando conversei com ele também. A questão das eleições. Você acha ainda viável, embora a eleição seja só em outubro, você tem todo um preparo, tanto dos candidatos quanto da organização em si. É o momento de se gastar o dinheiro da eleição, eu digo o governo fazer a eleição funcionar, né, o governo federal, ou você acha que é o momento de repente, segurar um pouco, de repente até o ano que vem, ou de repente deixar para que aconteça em 2022, como já foi sugerido? Qual é a sua visão sobre as eleições? Gabriel, é uma questão que tem gerado muita polêmica, muito debate, uns são a favor, outros são contra. Eu vou deixar a minha opinião. Eu sou a favor de uma eleição geral, e sou mais enfático ainda em dizer, mas uma eleição geral e sem esse fundo partidário
astronômico em valores que partidos pegam, que distribui para bases eleitorais, que distribui para todo mundo, você vai trabalhar, você vai ter que ganhar tanto. Acabar com tudo isso, tá? Acabar com tudo isso, porque isso tudo onera muito o sistema. Onera muito o sistema e existe um grande debate em Brasília dizendo assim, poxa gente, vamos pegar esse dinheiro, né, dos partidos, fundo partidário e vamos transferir para a saúde, né, em investimento, em compras de equipamento, em remunerar melhor os profissionais de saúde nesse período, é super válido, entendeu? Minha opinião, esse ano deve ter eleição, sim, que se não for em outubro, que seja em dezembro, deve ter eleição. Porém, virando o ano, rever tudo isso e ter uma eleição só. Ah, Isaías, vai ficar difícil? Vai, mas é um dia só, entendeu? Na época lá, o pessoal se esforça em estar auxiliando as pessoas mais humildes, com mais dificuldade para votar, mas você vai uma vez só que não tem gasto, porque a gente sabe que são milhões e milhões que são transferidos para o TSE, né? Para a estrutura das urnas eletrônicas, porque o Brasil é um continente. Então, tem que rever isso sim, tá? E eu sou a favor de uma eleição só geral e acabar que esse dinheiro que manda para os partidos, fundo partidário, fundo eleitoral, acabar com tudo, porque é um dinheiro, eu vou usar uma palavra meio forte, que é um dinheiro que está sendo mal usado. Está sendo super mal usado. Eu acho que esse dinheiro teria melhor utilidade se fosse investido ou na educação ou na saúde. Não é verdade, Gabriel? Sim. Isaías, muito obrigado pelo papo. Gabriel. Sempre muito legal, como sempre. Amém. Uma mensagem para finalizar para o povo de Santa Gertrudes no meio dessa loucura da pandemia. Uma mensagem, Gabriel. Tem um texto bíblico do salmista que diz assim, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, né? O meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. Nesse período tão duro para todos e para todas, né? A gente tem que deixar uma mensagem seguinte, busque o Senhor, procure auxílio espiritual. A gente vê que as pessoas estão em casa e têm se ficado muito incomodado com a ansiedade. Esses dias eu estava vendo uma matéria dizendo que aumentou os casos de violência doméstica, né? Então, tenha calma, tenha serenidade, seja grato, tá? E busque a Deus, tá? Tire um momento para orar ou para rezar, mas tire um momento para buscar a Deus, para você tentar se libertar, né? De toda essa opressão, né? De toda essa pressão, de todo esse medo que tem afligido toda a sociedade brasileira nesses dias. E fique em paz, tá? Porque isso tudo vai passar. Amém? Muito obrigado, Isaías. Obrigado a você que esteve conosco até agora. Nós, da TV Claré e aqui a TV Câmara de Santa Gertrudes, deseja que você continue se cuidando, cuide de sua família, do grupo de risco, obedeça às orientações para que tudo isso passe o mais rápido possível. Muito obrigado a todos e boa noite.